Vamos ao primeiro tema, o primeiro assunto polêmico. O governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que fixa as diretrizes orçamentárias de 2026. Nessas diretrizes orçamentárias já sinaliza um aumento de quase 7,5% no salário mínimo, o que é bom. O piso nacional deve passar de R$ 1.518 para, ainda é pouco, R$ 1.630 no próximo ano. Lembrando que cada oscilação do salário mínimo influencia na dívida da Previdência. O projeto também prevê salário mínimo para 2027 de R$ 1.724. Para 2028, R$ 1.823. E para 2029, R$ 1.925. De acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, o governo federal precisará de um esforço adicional de 118 bilhões de reais em receitas para conseguir fechar as contas públicas em 2026. Alguém tem que pagar essa conta. Mas, de acordo com Malaquias, essa arrecadação não envolve um aumento da carga tributária, nem precisa de criação de novos impostos. Ela é necessária para atingir a meta do superávit primário previsto na LDO. Meu querido Leandro Ferreira, não estou entendendo. É a famosa música do Lobão. Não estou entendendo. Como é que você cria um aumento de despesas de 118 bilhões de reais e não precisa criar novos impostos? Por quê? Os que já estão sendo criados a mais já espremeram o suficiente para fazer frente a esses benefícios? Todo mundo quer dar boa notícia, ô Leandro, mas é claro que alguém tem que pagar o boleto. Como é que nós ficamos, você, que é um keynesiano, amante do déficit fiscal, como o Felipe Monteiro, tem que se endividar, Capês, tem que endividar e gastar, tem que gastar. Então eu pergunto a você, pode isso, Leandro? Capês, boa tarde. Eu estou aqui emocionado de estar nessa mesa com vocês. É um prazer estar aqui nessa semana. Hoje também você mandou um abraço, né? Eu quero também mandar um abraço aqui para todos os amigos, familiares e seguidores do Dom Angélico, né? Bernardino Sândalo, que faleceu, que era o bispo auxiliar de São Paulo, foi arcebispo de Santa Catarina, em Blumenau, né? E era uma figura bastante proeminente, principalmente pela sua luta como cristão contra a ditadura, né? Então, uma pessoa importante, especialmente na Zona Leste de São Paulo, e agora está sendo a missa de corpo presente do Dom Angélico, né? Então, uma figura importante. Meu abraço para todos que se compadeceram, como eu, com o falecimento de Dom Angélico. A mesa pede licença para somar-se a você nessa homenagem. Obrigado, Capês. Mas, a respeito dessa notícia, né? A primeira coisa bastante importante é que essa dificuldade de receita, ela está prevista para 2027. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando o governo envia, ela tem que fazer previsões não só para o ano seguinte, mas também para as projeções para os anos posteriores, 2027, 2028. E em 2027, de fato, há uma previsão de que falte esse recurso de 118 bilhões. Quando chegar lá no ano que vem, o governo vai precisar ter equacionado como fazer para garantir que esses recursos venham a ser pagos, porque são dívidas que o Estado já contraiu, especialmente precatórios. E por que de repente, isso vai parar para dentro da conta do governo? Porque desde quando o Paulo Guedes desarranjou o pagamento de precatórios, foi preciso fazer um acerto com o Supremo Tribunal Federal para considerar que o pagamento de precatórios em 2023 até 2026 ficasse de fora do cálculo do déficit primário, do resultado primário, né? Portanto, e resultado primário não quer dizer que o governo não está pagando. O governo está pagando, mas isso não está contando como dívida, Capês. Não está sendo contabilizado como dívida para efeitos do exercício
do orçamento. É um blá 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 um pouco técnico, mas o fato é que vai esgotar o acordo do governo com o STF no final de 2026 e vai ser preciso ou chegar a um novo acordo ou definitivamente retirar os precatórios dessa conta, o que é agravado pelas emendas, porque desses 118 tem 50 e tantos bi, Capês, que são só emenda parlamentar. Então, nesse patamar aí, ou a gente resolve o precatório, que é aquele que, muitas vezes, é o precatório alimentar, né? Que o cara tem direito de receber líquido certo, que o governo deve para ele, tem que pagar, né? Mas tem a emenda parlamentar que está passando na frente e acho que isso precisará estar equacionado até meados de 2026, que é quando o governo precisa enviar um novo projeto de lei, esse relativamente ao ano de 2027. Meu querido Rodolfo Maris, teve um presidente de um grande clube nos anos 90 que assumiu o seu mandato com esse clube completamente endividado. Sabe o que ele fez? Pegou o livro, o balanço do clube, rasgou e falou, eu começo daqui. Fez mais, o que eu vou gastar, eu vou meu equilíbrio fiscal é daqui para frente. Eu nunca entendi esse raciocínio. O Leandro tá certo, ele é professor de economia, ele traz aqui a ciência, ele traz a informação. Agora, eu não entendo esse negócio. Você tem uma coluna que é aquilo que você arrecada. Uma outra coluna que é aquilo que você gasta. Estamos falando de dinheiro público. Certo. E para você saber se você gastou mais do que você arrecadou, é uma simples conta aritmética. Mas aí entra aquela magia, aquela fumaça, aquele biombo para impedir você de ver a realidade. Gastos com precatórios. Não entra como despesa. Como não entra? Você não está gastando? Deveria entrar. Gastos com o judiciário. Estão discutindo para não entrar também. Como não? Você não está gastando? Gastos com serviço da dívida pública. Também não entram. No chamado orçamento primário. Então, eu pergunto a você. Tem que ter um orçamento só. Conta de padaria, meu amigo. O que você arrecadou e o que você gastou. Por isso que no Brasil a conta não fecha. Parece que a gente vive num mundo de Nárnia. Rodolfo Maris, para essa tarde ficar feliz. Eu sabia que você ia fazer aí o seu sempre, a sua rima. Boa tarde, Capês, boa tarde, meus amigos de bancada, você que está nos assistindo em casa. O Capês colocou um panorama aqui de como o Brasil deveria ser, né? Nós temos as dívidas do precatório que não entram no orçamento, que é um absurdo. E aí o Leandro aqui fala de uma forma, eu concordo com o Leandro quando ele vem falar aqui das dívidas do Brasil, sobretudo essas emendas parlamentares. Será que a solução do país para arrecadar mais é só acabar com essas emendas parlamentares? Ou de fato a gente tem um governo gastão e tem que gastar menos? Todas as vezes que é colocado em questão esse orçamento, a dívida feita pelo governo fica de fora. Não tem quem assuma a culpa de que nós temos sim um governo que arrecada e que gasta muito. Para fazer isso agora, essa proposta do salário mínimo, nada mais é, Capês, do que já uma campanha para 2026. Porque se tem uma coisa que o governo sabe, é onde aperta o calo do cidadão. E falar de um aumento do salário mínimo é como se a gente passasse uma borracha nas gôndolas do supermercado, onde os alimentos estão nas alturas, onde o orçamento está... que acabou de ser votado, na verdade, né? Um orçamento que a gente nem conseguiu, de fato, decifrá-lo, já que teve algumas propostas desse governo, como, por exemplo, o pé de meia, que foi passado na Baía das Almas, sem que o orçamento fiscal tenha sido, de fato, estabelecido. E agora nós temos aqui um salário mínimo de R$ 1.630, que ainda assim é um valor pífio. É um tapa na cara da sociedade esse tipo de proposta, porque a economia vai de mal a pior, o nosso salário mínimo é vergonhoso, e a inflação ainda é o grande calcanhar de Aquiles desse governo. E aumentar índice de emprego, diminuir com o pessoal ganhando salário mínimo, desculpa, não é vantagem nenhuma. Perfeito. Agora, professora Luana Tavares, que é especialista em políticas públicas. Eu tenho a impressão, na área jurídica, nós da área jurídica usamos o juridiquês, que é muitas vezes uma técnica de argumentação para buscar o seu objetivo. Na economia, eles usam o economês. Então vem aqui o Leandro Ferreira, recita um monte de expressões complicadas, e aí eles começam, âncora fiscal, flutuação do câmbio, como é que chama aquele, quando você substituiu o teto de gastos, o novo... A meta fiscal, enfim. Bom, todas essas expressões, não sei, eu tenho a impressão que são para iludir o povo. Porque tem que ser uma coisa simples.
Quando você arrecadar, você gasta aquilo. Se estiver gastando mais do que você arrecada, então, para não asfixiar as empresas, prioriza. Não foi assim que o Milei fez, está dando certo na Argentina? Professora Luana Tavares, explica como funciona essa questão de políticas públicas para o nosso espectador, porque aqui a gente diz, é debate, mas em cima da informação. Com certeza, Capês. Boa tarde para você, boa tarde para os nossos colegas aqui de bancada, você que está em casa nos acompanhando. Sem dúvida, é uma equação feita para não ser desvendada, para não ser resolvida por qualquer pessoa, né, Capês? Tem uma posição que vem de encontro a isso que você traz, de complicada, tornar complicados os termos para que, no final, as pessoas nem entendam o que está sendo feito, né? A gente acaba puxando daqui, puxando dali, e fala sobre previdência, fala sobre BPC, fala sobre imposto de renda, tudo junto numa temática que é super técnica e complexa para quem é um cidadão e quer saber só se o dinheiro que ele está pagando de imposto, que soma aí mais de 40% do seu salário, tá realmente voltando em benefícios para ele. Sem dúvida, poderia ser muito mais claro. E eu queria chamar a atenção, Capês, para uma questão que foi o timing de aprovação desse projeto. A gente está em abril. Pasmem, abril, e a gente só vai começar essa semana, e ainda foi bem esvaziada essa semana no Congresso, vai começar essa semana a discutir propostas. E a primeira proposta que vem para a mesa, qual que é? Não é a melhoria da educação, não é a melhoria da saúde, não é a melhoria da segurança pública, de tantos problemas que a gente tem no nosso país. São questões políticas que vêm sendo empurradas desde o ano passado. Então, sim, Capês, o economês, né, e a forma como a gente construiu o orçamento público, ele traz, sim, uma dificuldade para quem está acompanhando, até para economistas que estão acompanhando. Isso tem que ser sempre revisto, revisado, né, refeito essas contas, porque elas são feitas para que a gente não entenda. E um outro ponto também importante é que, dado que o governo mandou um projeto que tem essa previsão de déficit, começa a se pensar de onde que vai sair esse dinheiro. E hoje mesmo já foi anunciado pelo governo uma medida de revisar, né, fazer um filtro, um pente fino no BPC, que é o benefício de prestação continuada, ao qual uma parte da população que recebe menos do que o salário mínimo tem direito. É um pente fino, Capês, para tirar ali irregularidades. Você imagina se no BPC a gente tem uma condição de passar o pente fino, imagine se a gente aplicasse essa lógica de realmente só gastar o que é necessário em todos os projetos. Pois é isso aí. As coisas são complicadas para as pessoas não entenderem. Essa é a verdade. Mas, meu querido Ricardo Rous, você que temos aqui um especialista em gestão pública também. As projeções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Rous, já indicam possivelmente que vai faltar verba no orçamento, claro, em algum lugar falta, para cumprir os pisos, que é a obrigatoriedade, a verba obrigatória de gastos mínimos na saúde e na educação em 2027, chamada verba carimbada. No primeiro ano de gestão do próximo presidente da República, 2027, o governo teria 122 bilhões de reais para despesas não obrigatórias. Desse valor, 56 bilhões é um valor sagrado. Isso aí é emenda parlamentar, dinheiro de deputado, não mexe na grana dos deputados, né? E o restante vai ser insuficiente para cumprir a obrigação de aplicar o mínimo constitucional na área da saúde e da educação. O secretário de Orçamento Federal, Cleiton Montes, afirmou que o valor disponível não comporta todas as necessidades do poder executivo. Ricardo Rous, você que é especialista em gestão pública, explica para mim, se nós estamos com o recorde de arrecadação, nunca o leão ficou tão ensalivado e abocanhou com tanta ferocidade o bolso do contribuinte, como é que está faltando dinheiro para a saúde e para a educação? Não agora, né? Para o próximo governo depois das eleições, depois que o povo votar, que ele vai descobrir que vai faltar dinheiro para a saúde e para a educação. Explica para nós, não tem prioridade de gastos aqui? Boa tarde, Capês, meu amigo, os meus colegas aqui de bancada, toda a audiência da Jovem Pan no Brasil e no mundo. Capês, você falou tudo, não tem prioridade.
Porque nós lemos, você leu definitivamente aí na matéria, 56 bilhões para emendas parlamentares. E eu, que gosto de política e que acompanho política, me lembro que na campanha eleitoral, o atual presidente Lula, ele prometeu que não entraria nesse jogo das emendas parlamentares, inclusive apontando o dedo para o ex-presidente Jair Bolsonaro lá atrás. Isso no debate da campanha eleitoral. Nós já estamos discutindo a eleição de 2026, que vai ser no ano que vem, e nós estamos aí com a notícia de que os 56 bilhões de reais das emendas parlamentares estão sendo pagos, mais do que isso, inclusive, esse ano, e provisionados aí na ideia de que nesse dinheiro a gente não mexe. Mas saúde e educação, as verbas carimbadas ali, não sabemos se vai dar. Realmente falta prioridade. Eu queria fazer só um pequeno adendo aqui na fala do meu querido amigo Leandro Ferreira aqui, quando ele disse que a falta dos 118 bilhões seriam apenas para 2027. Não é a informação que a gente tem direto da Receita Federal, inclusive também do UOL, do Estadão e de outros veículos. Essa falta de recurso, a necessidade de se aumentar a arrecadação em 118 bilhões de reais já é para 2026. Mas o pessoal está querendo dar aquela escorregada porque 26 tem eleição. Então, muita coisa, muita informação boa tem que ser apresentada para que a pessoa, o cidadão brasileiro, o eleitor, não perceba esse buraco. Mas o rombo de 118, ou seja, prepare o bolso, vai ter mais arrecadação sim. O governo vai com vontade no bolso do trabalhador e não tem jeito. Quem diz isso não sou eu, a própria Receita Federal, o próprio Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal. Que não quer dizer que haverá aumento de impostos, mas que ele vai dar um jeito de tentar aumentar de outros caminhos, tirando ali alguns incentivos fiscais, fiscalizando mais, colocando você na malha fina, sei lá, qualquer outra ideia que possa aparecer ao longo do caminho, porque afinal de contas, são 118 bilhões que precisam aparecer a mais nos cofres públicos em 2026, ou seja, ano que vem, para que se feche as contas públicas. Já a LDO, Capês, que foi enviado o projeto agora, ainda é uma peça de ficção científica apenas. Vamos sair comemorando o aumento de salário mínimo, primeiro porque a realidade desse aumento só vem no final do ano, quando de fato se define a inflação real, que é um dos indicadores importantes para de fato ter ou não ter determinados aumentos no salário mínimo. E a gente ainda não sabe, isso é uma previsão, é uma ideia do que pode ou não acontecer. A realidade pode ser bem diferente. Meu querido Leandro Ferreira, eu aprendi com um dos maiores gestores, dos maiores administradores públicos do país, que é azedo que nem limão, que dá enjoo em São Rizal, que se entrar numa sala e cumprimentar 20 pessoas, perde todos os votos. Mas é o maior gestor que o Brasil já teve, que chama José Serra, que é necessário ao gestor público saber dizer não. Ele precisa saber priorizar. Quem quer dizer sim para todo mundo, vai começar, chega num momento que na curva de Laffer você não consegue arrecadar mais dinheiro. É tudo uma maravilha, todo mundo quer os benefícios, a emenda parlamentar à vontade, lei Rouanet à vontade, salário mínimo lá em cima, mas o judiciário pode gastar o que quer, os outros poderes também, tá tudo... Dizer sim para todo mundo encontra um limite, que é o limite orçamentário. Leandro Ferreira, a economia também não é a ciência de estabelecer prioridades? O próprio Keynes não diria, já que é para investir dinheiro público, vamos investir para criar obras de infraestrutura, vamos investir para que isso crie empregos, não simplesmente torrar dinheiro público. Ou será que eu estou tão errado, meu querido competente e assistencialista professor de economia? Assistencialista de forma alguma. Eu acho que a população tem direito, inclusive, à renda, né? E ela tem que fazer jus de poder ter a sua liberdade através da renda garantida. Eu, particularmente, sou defensor da renda básica universal, o direito de toda e qualquer pessoa receber pelo menos um pouco da riqueza do nosso país, né? Então, pegar o Bolsa Família e multiplicar por 3, 4 e pagar benefícios para todo mundo. Então, dito isto, Capês, eu só te digo o seguinte, o José Serra é um dos maiores keynesianos desse país, né? O José Serra estava no cerne da formação do pensamento da escola da Unicamp, que é uma linha de pensamento econômico no Brasil muito bem estabelecida, que defende a expansão dos gastos públicos. A diferença do José Serra em relação a outros é que ele tinha uma inclinação muito grande para que o planejamento fosse feito de forma ainda mais centralizada. Ele achava que um grupo de tecnocratas tinham capacidade de decidir, com base, obviamente, nos limites orçamentários,
mas também em métodos de gestão, onde o dinheiro deve ir, né? Enquanto que outra parte, também keynesiana, acha que a população, por meios como o do orçamento participativo, deve ser consultada a opinar nos processos orçamentários. Então, que bom que você citou o José Serra, né? Considero um professor, até pela quantidade enorme de textos que eu já li do José Serra a respeito desses temas. O Serra realmente é muito bom e ele dizia o seguinte, Leandro, ele era um keynesiano, mas ele dizia, me agrada, diz para mim isso, verba de investimento. Eu tenho medo de gastar excessivamente em verba de custeio. Custeio vai e não volta, o investimento fica e gera empregos. Daí você vê que São Paulo, pode dizer o que for, mas o estado de São Paulo é um dos estados mais bem administrados nos últimos 20 anos.